Salve, salve galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a Game Droid TV. E deixa eu passar aqui pro outro lado. Hoje a gente vai ter um vídeo um pouco diferente, tá? Ultimamente eu tenho jogado aí fazendo live do God of War Ghost of Sparta e tem muita gente me pedindo para mostrar a configuração que eu tô utilizando, certo? Antes de mostrar a configuração, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Olha, a configuração do jogo depende muito do celular ou do aparelho que você usa, seja ele celular, tablet, aquela porra toda lá, tá? Notebook, se você utilizar um emulador para Android, depende muito do aparelho que você utiliza. Se você tem um aparelho mais fraco, lógico que você não vai conseguir utilizar uma configuração que você vê na internet, certo? Por quê? Porque seu aparelho tem uma potência mais fraca, então ele requer uma configuração diferenciada para que ele consiga exigir um pouco mais de performance, tá? Aquilo que você vê na internet, que a galera vê, tá rodando liso, isso e aquilo, não cai naquela não, cara, não cai naquela, de verdade, porque aquilo ali é para celular que tem no mínimo 2 GB de memória, tá? No mínimo. Aquela galera que posta vídeo aí com o jogo rodando liso, cara, aquilo tem 3 ou 4. Tá? Eu vou dizer pra você. E outra, o jogo ele não roda completamente liso, não roda liso, não roda, tá? O jogo ele tem queda de frame em alguns pontos. Por quê? Porque o emulador tá em desenvolvimento, pô. Então ele não vai rodar liso. O que eu tenho para falar para vocês é que você pode rodar ele da melhor forma possível. Vai ter lag? Vai. Todos os aparelhos, inclusive se você estiver rodando no PC, que é uma potência de processamento bem maior do que um aparelho de 1 GB de memória com um processador de 1.6, tá? Então o emulador está em desenvolvimento e o jogo roda liso a maior parte do tempo, mas ele não vai rodar liso o tempo todo. Por mais que você consiga rodar ele liso, ele vai chegar num ponto em que ele vai ter queda de frame, você vai ter um lagzinho, mas passou daquilo ali, ele continua rodando de novo normalmente, tá? Então vamos lá. Aqui o meu telefone, ele utiliza a API gráfica Vulkan, certo? Que é a própria placa gráfica do aparelho. Então ela facilita para mim fazer uma configuração, certo? A maioria dos telefones, como tem 2 GB de memória e tudo mais, eu estou utilizando um Moto G6, certo? Play. Ok, e aí outros celulares de versões mais antigas, independente de ser Moto G, Lenovo, eu utilizava um Lenovo, já utilizei tablet de 512 de memória para jogar God of War, e eu joguei muito bem por sinal, certo? A jogabilidade não atrapalhou em nada. Tinha queda de frame? Tinha, mas infelizmente cada aparelho tem o seu poder de processamento, né? Então, a maioria dos celulares, eu vou mudar aqui, ele vai vir com a placa OpenGL, certo? Eu não vou mudar aqui porque eu vou ter que reiniciar. Ele vem com a placa aqui OpenGL, tá? Então, primeiro, vou explicar aqui o máximo que eu puder do que eu sei, certo? Renderização com buffer. Renderização com buffer é uma das coisas que faz você ter queda de frame. Porém, é uma das coisas mais importantes do jogo. Por quê? Porque se você bota renderização sem buffer, a sua tela vai ficar preta, tá? Ele vai aparecer uma película preta na tela e em alguns aparelhos, como eu já tive experiência, certo? Ela fica cada vez mais preta até o momento em que ela some. Então isso não é legal, você não vai conseguir jogar. Então renderização com buffer, o jogo vai ficar iluminado e você vai conseguir jogar. Por mais que tenha queda de frame, mas vai funcionar de boa, tá? Simulador de blocos de transferência. Isso você deixa para ativar a maioria das vezes só no PC, certo? Só no PC mesmo, porque nos celulares, como a potência de processamento é um pouco menor, às vezes chega a atrapalhar. É uma música aqui chata. Pulo de quadros, dependendo do processamento do seu telefone, você não precisa ativar, tá? Eu gosto de deixar em 1, certo? Beleza, deixei em 1 aqui porque em alguns momentos ele tá rodando bem quando não tem pulo de quadros, mas quando eu entro num momento de queda de frame, ele vai e começa a engasgar o som, isso é muito chato, me incomoda muito. Então eu deixei em 1 porque quando tem queda de frame, o som continua rodando de boa, beleza? Pulo de quadros automático marcado. Ok, forçar FPS em 60 marcado, importantíssimo, certo? Porque por mais que você esteja com um clock acima do limite, certo? O seu FPS ele vai forçar a ficar lá em 60, tá? Então é como se você estivesse mandando obrigatoriamente ele ficar
em 60. O que não quer dizer que você vai conseguir rodar o God of War se você deixar o clock em 60, tá? Depende do processador. Então é meio que uma ordem virtual, vamos dizer assim, certo? Velocidade alternativa, isso é muito importante. No jogo você vai passar por uns 4 momentos em que você vai ter bug, certo? Bug do próprio jogo, do próprio emulador. Um deles é no Templo de Atena, pulando a corda lá que você às vezes pula e não consegue segurar. Então a velocidade alternativa é importantíssimo para que você consiga pegar na corda, tá? Outros são pulando desfiladeiros, certo? Outro é lá perto de Esparta, um pouco depois de Esparta. Vocês vão, quando estiverem jogando, vocês vão entender. Cheiro de processamento, de pós-processamento. Isso aqui é para você ver como é que vai ficar a sua tela, certo? Você pode, eu deixo nenhum, mas você pode deixar em cores naturais, que o jogo ele vai puxar mais para aquele momento em que você está mais próximo do PSP, ou seja, as cores estão mais aproximadas do real, tá? Então cores naturais ele vai alterar a coloração do jogo. Modo imersivo, aqui você pode deixar e aqui você pode não deixar. Quando eu deixo, eu perco a minha tela de digitais ali, tá vendo? Ó, o meu celular ele não tem teclado fora da tela, então eu preciso deixar, porque quando eu vou fazer alguma movimentação no jogo, se eu precisar fazer alguma movimentação no jogo, aquilo ali atrapalha. Então você pode deixar ou não deixar. Se o seu celular tiver um tecladozinho para poder sair e voltar e tudo mais fora da tela, beleza, pode colocar modo imersivo, que aí você vai ter a tela completa em full screen, certo? Resolução de renderização. Isso aqui, para celulares que tem 1 GB, 1 GB e meio, eu recomendo deixar em 1, tá? Porque ele vai renderizar de uma forma mais leve o seu gráfico, tá? É como se ele tivesse, você vai ver algumas coisas poligonais, é como se ele tivesse dado um zoom na tela. Aqui, quando você deixa em 2, ele deixa mais, vamos dizer, polido a imagem, tá? Então, a partir de 2 GB, você pode deixar 1 GB, 512, 1 GB e meio, eu recomendo deixar em 1, certo? Transformação por hardware. Marcado, envelope de software marcado, cache de vértice marcado, cache de textura preguiçoso rápido marcado, reter texturas modificadas eu deixo desmarcado. Vocês podem marcar, aí é critério de vocês. Mas quando eu marco, eu acredito que vai acontecer também com outras pessoas, tá? Quando eu marco, aparecem blocos pretos na tela. Tipo, na corrente do Kratos, ele na hora que ele lança a corrente, aparece como é que eu vou dizer? Tipo assim, ele lançou a corrente foi esticada lá para a espada aí até o final, tá? Só que em vez de aparecer a imagem normal da corrente, aparece a corrente no meio de uma tela preta, tá entendendo? Então isso não é legal, certo? Então isso aí fica a critério de vocês. Desabilita efeitos mais lentos marcado, porque deixa o jogo mais rápido, certo? E aqui eu acredito que nunca não influencia muita coisa, eu nunca vi influenciar em nada. Tá? Então eu deixo na média, baixo, alto, aqui tá na média, eu nem mexi nisso, então fica a critério de vocês. Nível de escala desabilitado, tipo de escala híbrido mais bicúbico eu utilizo porque ele renderiza melhor quando o celular tem de 2, 3 ou 4 GB, tá? De memória RAM. Quando tem 1,5, 512 é melhor deixar no BRZ, que é o original, que ele é uma coisa mais leve de renderizar. Aqui é para polir mais o gráfico, tá? Filtro anisotrópico, aqui é aconselhável apenas para celulares que têm um potencial de memória RAM considerável, certo? A partir de 2 no mínimo, e mesmo assim com 2 eu não aconselho botar tudo, tá? Isso aqui você faz o que? Você vê mais detalhes na tela. Por exemplo, se eu deixar no 0, eu vou ver aquela imagem lá, mas como se a imagem estivesse meio morta, entendeu? Tá ali a imagem, tá funcionando, tá ali. Quando você ativa isso aqui, você vê mais detalhes. Por exemplo, uma coisa que você não via antes. Se você olhar pro personagem, pro Kratos, ele vai estar com... Ele tem meio que uma armadura, a espada dele brilha e tudo mais. E isso tudo, quando você ativa o filtro anisotrópico, ele acaba mostrando, evidenciando mais. Se você deixar sem, por exemplo, a armadura que ele tem na perna, que é tipo uma caneleira lá, você mal presta atenção naquilo, mas se você ativar, ela vai ficar bem dourada, bem viva. Então, por aí você tira a diferença que o jogo vai ficar, tá? Filtro de textura linear, tá? Filtro de escala linear também.
Para quem tem menos, eu recomendo deixar em mais perto, porque é como se ele fizesse a função do outro lado, desse um zoom na tela e o jogo rodasse de forma mais polida, tá? Mas quem tem mais também pode deixar, caso seja um problema com o desenvolvimento não, a renderização gráfica do jogo, tá? Hack de temporizador, eu deixo e eu não deixo. Aqui é quando eu tô cismado do rabo, aí eu pego e deixo. Quando eu não tô cismado do rabo, eu pego e tiro. Então, para quem tem um pouco mais de memória, isso aqui não vai influenciar muita coisa. Vai acelerar o jogo, só que quando você acelera o jogo, ele acaba, tipo, tem os momentos lá em que você tem os minigames, para apertar os botões e tudo mais. Ele acaba acelerando tanto que, por mais que o botão esteja na tela e você aperte o botão correto, você acaba perdendo. Tá? Então não é legal, você vai ficar só repetindo aquilo ali. Então, ou você deixa, para quem tem mais, né? Ou você deixa o pulo de quadros ativo, ou você deixa o hack de temporizador. Aqui eu ativei para poder dar uma explicação legal para vocês aí. Mostrar contador de FPS, eu deixo em ambos, certo? Isso aí não vai influenciar em nada, então eu deixo em ambos, porque vai mostrar lá o FPS e vai mostrar a velocidade que o jogo está rodando. Então, o FPS aqui você não leva muito em consideração, tá? Porque ele vai estar oscilando o tempo todo. Você tem que prestar atenção na velocidade que o jogo está rodando, que é a velocidade de porcentagem que aparece do lado, certo? Então, se ele tiver 100%, por mais que você esteja com lag, então seu jogo está rodando bem, tá? O FPS aqui, ele conta mais para você ver o jogo rodando com mais qualidade, tá? Você vê o jogo rodando com mais qualidade. Se ele tiver um pouco menos de FPS, ele vai ter uma queda de frame, mas ainda assim o jogo vai continuar rodando em 100%, tá? Então o FPS ele vai estar sempre oscilando, ele nunca vai estar numa faixa que você deixa e ele fica lá parado, 60 60, por exemplo. No áudio, aqui ó, habilitar hack de velocidade, vou até desabilitar isso porque isso atrapalha também. Habilitar áudio, volume eu deixo em 7, tá? Entre 7 e 10 tá bom. Quando você bota 10, você começa a ouvir ruídos, tá? Então, me incomoda. Se você quiser deixar em 10, você deixa, critério seu, mas me incomoda, então eu desabilito. Latência do áudio, você pode deixar em alta, média ou baixa. Então, isso aí também é critério de vocês, certo? Aqui, importantíssimo, sistema. Memória rápida instável, marcada, IOF separada, desmarcada, sincronizar relógio em tempo real, marcada, importantíssimo para poder fazer com que o clock ele fique naquele que você quer, tá? Igual aquele forçar FPS em 60, tá? Aquele lá é mais específico para o God of War, certo? Porque se você tem desmarca aquele lá em outros jogos, então ele não vai influenciar em muita coisa, mas é mais específico para o God of War porque ele é um jogo mais pesado, vamos dizer assim. Mudar o clock é o seguinte, depende muito do poder de memória RAM que o seu aparelho tem. Se você tem 512, 1 GB, 1 GB e meio, por exemplo, 1 GB, 1 GB e meio, o ideal é você deixar entre 60 e 80, tá? 60 e 80, não passar disso aí. Se você tem 512, o ideal é você deixar entre 30 e 60. E aí você vai subindo, tá? De 30 e 60, entre 30 e 60 você vai de 30 para cima, você vai subindo aos poucos para ver aquilo que se adequa melhor, porque como o poder de memória dele é mais fraco, então você vai estar solicitando que ele faça um processamento, ele tem um poder de processamento maior, então você vai e deixa lá a seu critério, mas você vai tipo entre 30 e 60 você bota 30, se não der certo, se der muito lag você bota 60, se diminuir o lag aí você bota 55, tá entendendo? Então aí é para quem tem 512, tá? Para quem tem 1 GB, entre 60 e 80 é o ideal, tá? Porque vai fazer a mesma função de 512, certo? Então você vai ali analisando conforme você vai precisando, para balancear bem ali, e você vai chegar na hora que você vai estar com menos de lag, o mínimo de lag possível. Para quem tem 2 GB, eu aconselho entre 80 e 105, certo? 80 e 105. E aí é a mesma coisa, você vai ali balanceando até você achar a configuração. Eu utilizava aqui para jogar antes um Lenovo, tá? Um Vibe K5 que tem 2 GB de memória, e ele acabou fazendo com que eu conseguisse rodar na melhor performance utilizando 105, tá? Então aí é
fica a critério de vocês, certo? Então, é como eu falei, você vai balanceando até você achar o que tiver menos engasgando ali é a sua configuração ideal, tá? E para quem tem mais, lógico, então você pode exigir um pouco mais de poder de processamento, tá? Então, a ideal que eu achei aqui foi 122. Eu posso deixar entre 100 e 122. O ideal que eu achei, 122, porque ele rodou o mais liso possível, não teve muito engasgo, tem a queda de frame normal do jogo, mas no mais o jogo está rodando perfeitamente bem, certo? Então, fica aí as dicas para vocês. Eu vou dar uma rodada aqui no jogo para vocês verem como é que ele está rodando. E aí, vocês aproveitam as dicas, vão pausando o vídeo aí, certo? E vão... Deixa eu só ativar aqui, porque eu tô sem o controle na tela. Esse botãozinho aqui, ó, ele é para os momentos de bug do jogo, tá? Então você botando ele nesse ponto aqui, como você não vai ter a velocidade alternativa, certo? Então você não vai ter a velocidade alternativa ele no controle, porque a gente ativa geralmente no controle. Ele vai servir para você ativar a velocidade alternativa, mexer o analógico, botar para cima e ele vai ativar junto, tá vendo? Então você vai conseguir passar das partes em que você vai ter bug no jogo. E isso aqui depois você pode apagar. Você vem aqui, ó, configurações, controles, aí ele tá controles, visível e você desmarca o rápido. Desmarcou rápido, ele some da tela e você continua jogando de boa, normal, sem problema nenhum. Então vamos botar aqui vamos pular isso aqui que eu já zerei. Então, vocês estão vendo aí, ó, tá rodando a 100% ali, 117, e o frame tá na velocidade boa, no limite de 29, 27, mas ele tá sempre oscilando, como eu falei. Se ele tiver no limite e no limite nos dois, quer dizer que seu jogo tá rodando a 100%. Mas como ele não tá ali, vai estar sempre oscilando, tá sempre na metade mais ou menos, então vamos dizer que seu jogo tá rodando a 100% com a 50% da capacidade de renderizar, certo? Então, mas no mais, é isso aqui mesmo, certo? Não tem mistério não. Beleza? Ele melhora se eu desativar o pulo de quadros. Ele vai rodar um pouco mais liso. Ó. Mas é como eu falei, ele tem um engasgo de som. Aqui ele tá rodando 100%, ó, 25, 25, 27, 27. Mas vocês estão vendo que o som tá engasgando, né? Então isso aí não é uma coisa legal de se fazer, porque isso me incomoda. Se você não se incomodar com isso, então você pode deixar sem som. Você pode deixar sem o pulo de quadro de boa. Mas como me incomoda, eu deixo ele ativado, tá? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí, deixa seu like no canal para ajudar na divulgação do vídeo, porque ajuda realmente na divulgação do vídeo, uma vez que o YouTube não recomenda mais vídeo para ninguém. Então, se você deixar seu like aí, deixe seu comentário, quanto mais vocês fizerem, mais divulga. Se tiver mais alguma dúvida, se tiver algum jogo pra que não esteja achando a configuração, manda pra gente aí, deixa nos comentários, que fazer o possível aí pra deixar o mais esclarecido. Beleza? Então, fiquem com Deus aí, a gente se vê no próximo vídeo. Fala!